Olá, gente, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês. Eu sou a obreira Raquel, tá? E eu sempre friso isso por quê? Porque nós somos obreiros, nós somos do corpo de membros da igreja e a gente tem sempre muita coisa para fazer. E esse ano é o ano de planejamento. Por quê? Porque nós vivemos um ano eleitoral e nós sabemos que mesmo com muita coisa para fazer, a gente sempre dá conta, porque nós fomos forjados dessa forma, nós fomos feitos assim, a gente sempre dá conta daquilo que é colocado na nossa mão. Tá certo? Então esse é o planejamento de campanha para deputado estadual 2018, ok? Então vamos lá, gente, olha só, nós temos 24 vagas para deputado estadual. Todos os candidatos que hoje lá estão com mandato, todos aqueles que têm mandato hoje, eles vão vir à reeleição. E aqueles que não virão à reeleição, eles já estão preparando alguém. Eles sempre preparam alguém para assumir o seu lugar. Então é o seguinte, gente, nós temos que ter isso bem em mente, que o reino de Deus ele é tomado por esforços. Então nós não temos uma cadeira, ninguém lá é bonzinho e fala assim, vamos aqui separar uma vaga por representante, para os representantes da IURD. Não, ninguém vai separar uma vaga dessa pra gente. Então nós vamos ter que tomar. Não existe vaga, gente. Nós temos que ter isso em mente, não existe vaga. Nós vamos ter que tomar uma, tá certo? Por favor, o próximo slide. E aí nós vamos trabalhar como? Nós temos o planejamento de campanha que a gente trabalha com 3 públicos, né? O público-alvo 1, 2 e 3. O 3 ele é dividido em 2 grupos, tá certo? Então vamos lá, o 1. Quem é o público-alvo 1? Pensa comigo. Nós não vamos inventar a roda, a gente sempre faz de uma forma. O que a gente não consegue é manter o planejamento para ter um feedback desse resultado. Então, o que nós vamos fazer agora, tá certo? Então, esse público-alvo 1 somos nós mesmos, somos nós obreiros, membros dos grupos da igreja, pastores, esposas. Esse é o nosso público-alvo 1, tá certo? Vamos lá para o público-alvo 2. O público-alvo 2... Novamente eu falo para vocês, tá, gente? Nós não vamos inventar a roda aqui. O público-alvo 2 são os nossos amigos, são os nossos parentes, os nossos pais, são as pessoas mais próximas da gente, tá certo? Então esse é o nosso público-alvo 2, com uma ressalva. Dessa vez nós precisamos saber o perfil dessas famílias, nós precisamos saber quem são eles. Tá certo? Então esse é o nosso público-alvo 2, tá certo? Então o nosso público-alvo 3... Quem é o nosso público-alvo 3? Nós dividimos esse público em A e B. Então, nós temos assim, o público-alvo 1, que vai multiplicar o segundo, e o segundo que vai multiplicar o terceiro. Tá certo? Quem é esse terceiro? É o amigo do amigo. Por exemplo, tem aí a Karina. Digamos que tem aí a Karina. Aí, eu sou amiga da Karina. Eu sou a obreira Raquel e a Karina é minha amiga. Então, eu vou lá e multiplico a Karina, eu vou lá, oro com a Karina, abençoo a família da Karina, né? E falo, Karina, posso contar com você? A Karina fala, pode. Então a Karina é o meu público-alvo 2. O meu público-alvo 3 é o amigo da Karina. Tá certo? Tá compreendido essa questão, gente? Então é isso que nós vamos fazer, tá? Trabalhar com 3 públicos numa sequência de maneira que a gente consiga fazer essa multiplicação, tá certo? Então o público-alvo 3, ele foi dividido em A e B, tá certo? Por quê? Porque nós vamos trabalhar, gente, o público de outras denominações, né? A gente não pode esquecer desse público. E quando a gente trabalhar esse público de outras denominações, nós vamos mapear ele. Da forma como nós mapeamos a nossa igreja, nós vamos mapear esse apoio que a gente obter em outras denominações, tá certo? E vamos lá, o próximo slide. Eu quero mostrar aqui para vocês, muito rapidamente, porque nós estamos assim, com tudo no mapa. Sabe quando você está no avião e que você olha a cidade lá de cima e você consegue enxergar tudo, toda a cidade? Assim é o nosso planejamento. Quando você planeja, você consegue olhar de cima o mapa da sua campanha e enxergar tudo.
Então é isso que nós estamos fazendo, tá certo? Nós temos as divisões de blocos, nós vamos trabalhar, o nosso mapa político, ele vai trabalhar com as divisões de bloco que já existe, as divisões que a igreja já fez, né? Que são 4 blocos, tá certo? Nós temos Corumbá, Chapadão, Dourados e Três Lagoas, tá certo? A mesma coisa nós fizemos na capital, dividimos também a capital em 4 blocos para facilitar para a gente trabalhar, ok? Vamos lá ao próximo slide. E aí, para vocês entenderem, nós temos o organograma. Nós temos um organograma para você entender que a campanha ela está toda organizada, toda planejada. Por que eu gosto muito de falar isso com você e mostrar isso para você? É preciso que a gente saiba aquilo que a gente está... o processo todo que eu estou participando, que você está participando. Eu sei que nós fazemos parte disso, nós fazemos parte desse processo. Então é importante que cada um de nós entenda que isso está acontecendo, como está organizado, tá certo? Então o bloco ele está todo dividido, está todo organizado, o organograma está todo pronto. Nós estamos enxergando a campanha de cima, nós estamos vendo ela num todo, tá certo? Esse adesivo que está aparecendo aí para você agora, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um adesivo. Esse adesivo, quando você chegar na casa da pessoa e orar com ela e pedir o apoio dela, você vai deixar esse adesivo. Ele vai funcionar como se a gente estivesse demarcando um território, tá certo? Porque quando você pede o apoio da pessoa e aí chega um outro e pede o apoio, a pessoa vai olhar o adesivo que você deixou lá, certo? Não é? Então, ela vai lembrar que você esteve lá. Então, isso a gente demarca o território. Então, isso é muito bacana, porque sem que a gente tenha que voltar lá tantas vezes, a pessoa está lembrando que você esteve lá, tá certo? Então, vamos lá ao próximo slide. Esse daqui é só uma ilustração daquilo que nós já falamos, tá bom? Então, nós temos a primeira etapa, você verifica aí. Por favor, dá aquela ficha para mim. Você verifica aí que nós temos aquela primeira etapa. Quer ver? Dá um close aqui para mim na ficha. Viu aí, gente? Vocês estão vendo? Então, aquela primeira etapa que nós já falamos somos nós. Tá certo? E aí nós temos a segunda etapa. Essa fichinha que você tá aí na sua mão, que você já recebeu ela, essa primeira da frente, somos nós, obreiros, membros. Essa segunda aqui essas duas aqui, são aqueles seus amigos, seus parentes, seus colegas próximos, tá certo? Mas ó, isso aqui precisa ser bem compreendido, tá, gente? Porque assim, você não vai pegar e preencher isso aqui com a pessoa da mesma casa. Tá certo? Você tem que pegar e preencher diferente. Por exemplo, eu tenho o meu pai José, e tenho a minha irmã Cristiane. Eles moram na mesma casa. Então, eu só vou preencher com o do meu pai José. Tá certo? A Cristiane, vai ter um espaço aqui onde eu vou saber que ela mora naquela casa. Tá certo? Agora, eu já posso pegar o do meu pai José e posso pegar o do meu irmão Josias, por exemplo. Por quê? Porque eles são duas famílias de duas casas diferentes. Você compreendeu isso, gente? Então é assim que nós vamos fazer essa multiplicação. Se você fizer com membro da igreja, não pode, porque o membro da igreja, ele é esse daqui, ó. É como você. Ele também vai preencher essa fichinha. Entendeu? Se você fizer isso com essa multiplicação aqui, com membro da igreja ou com pessoas da mesma casa, o que vai acontecer? Nós vamos alterar o resultado final. E é isso que sempre tem acontecido. A gente trabalha, por exemplo, trabalha, tá todo mundo na maior euforia, trabalhando, aí você chega lá no final, o resultado não é satisfatório, e aí todo mundo fica sem entender o que aconteceu, porque nós mesmos alteramos o resultado final do processo sem perceber. Entende? Então, assim, é preciso entender bem essa parte da multiplicação, tá bom, gente? Então, nós vamos multiplicar a casa, por isso é eu e minha casa serviremos ao Senhor, para a gente focar essa questão da casa, porque quando você trabalha a casa, quando você for lá fazer o trabalho naquela casa, já vai estar a família lá, tá certo? Então, vamos lá, o próximo slide. E aí tá a segunda etapa, né? Na primeira etapa, ela multiplicou 2 casas, então nós vamos chegar a 16 mil famílias, tá certo? A terceira etapa,
Pode passar. A terceira etapa, ela vai multiplicar mais uma. Eu falo assim, Raquel, mas por que que a primeira multiplicou 2 e a segunda vai multiplicar só uma? Por quê? Porque já é um voto mais distante, né? É o amigo do amigo. Então, assim, já é mais distante. Se ele multiplicar mais um, nós já estamos no lucro e nós já vamos chegar a mais 16 famílias, tá certo? Então, vamos lá, o próximo slide. Ok? Tudo bem? Vamos passar. O interior é o mesmo processo da capital, tá bom? É o mesmo processo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nesse processo de multiplicação dessa forma, nós vamos chegar a 40 mil lares, a 40 mil famílias visitadas aqui na capital e nós vamos ter 40 mil famílias visitadas no interior. Tá certo? Pode passar. E aí, no final disso tudo, nós vamos ter visitado 80 mil famílias. Gente, isso aqui é um fato, isso aqui é matemática. Se a gente conseguir construir esse processo de multiplicação, nós vamos chegar a 80 mil famílias sem alterar negativamente o resultado final. Nós não podemos chover no molhado. Então, por isso, você tem que multiplicar isso aqui fora. Dessa vez, nós vamos começar o processo dentro da igreja e nós vamos espalhar, tá certo? Então, é isso que vai acontecer, ok? Gente, a ficha tá aí na mão de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar, tá certo? Pode falar com o pastor, pode falar com o GACOP, pode falar com os responsáveis aí na igreja, mas nós estamos organizados também para te atender. Você pode me ligar, você pode mandar um WhatsApp e a gente vai trabalhar dessa forma, tá certo? E aí eu vou deixar para você esse último versículo, tá certo? Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E é isso que nós vamos fazer, nós estamos projetando e vai dar certo, ok? Então tá certo. Gente, fica aí com Deus, fica aí com o pastor que vai falar com vocês mais um pouco sobre isso.